Salve, salve, queridos alunos! Enfim, chegamos na nossa última aula sobre bioquímica e deixamos o melhor, o mais intrigante, o mais fantástico, a essência da vida, para a última conversa nossa. Sim, vamos falar dos ácidos nucleicos. E nós vamos dividir essa aula em 4 partes. Então, nós vamos passo a passo desvendar todos os mistérios que nos envolvem. Nessa primeira parte, nós vamos falar da unidade formadora desses ácidos nucleicos e das características gerais do DNA. Por isso, vem comigo. Vamos começar, professor Montanha e você, juntos, rumo ao aprendizado. Então, galerinha, é o seguinte, como nós já vimos que a definição de todas as moléculas orgânicas tem a ver com esse sentido mesmo, podemos dizer então que os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas sintetizadas, ou seja, produzidas, unificadas, a partir da união dos seus monômeros, das suas unidades, os nucleotídeos. Ou seja, o nucleotídeo é a unidade formadora dos ácidos nucleicos. Assim como os monossacarídeos é a unidade formadora dos carboidratos. Os ácidos graxos e gliceróis é a unidade formadora dos lipídios. Os aminoácidos é a unidade formadora das proteínas. Hoje nós vamos conhecer, vamos desvendar que a ideia dos nucleotídeos, eles são a unidade, a molécula que vai formar todo o contexto, todas as características anatômicas e fisiológicas dos seres vivos. E esses nucleotídeos, essa sequência de nucleotídeo, ela vai estar relacionado com a sua hereditariedade, pois você recebeu informações genéticas, recebeu uma sequência de nucleotídeo, recebeu DNA, parte da sua mamãe e parte do seu papai. Esses DNAs, esses cromossomos interagindo, esses genes interagindo, manifestam as suas características, os seus adjetivos, se você é loiro, moreno, alto, baixo, gordo, magro, enfim. Basicamente está aí nos seus genes essa informação. E eu vou deixar aqui em cima uma aula especial que vai relacionar a ideia, um bate-papo, mais que aula, um bate-papo sobre como as suas características emocionais estão relacionadas com seus genes. Basta você clicar aqui no finalzinho da aula, ok? E além de você ter essas características hereditárias, aquilo que você recebeu de papai e de mamãe, esse conjunto de nucleotídeos, esses genes, interagem e vai constituir a sua informação genética. Ok? Então é o seguinte, pessoal, vamos descobrir então o que é esse nucleotídeo. Acompanhando a setinha aqui, ó. Vejam só, eu vou dividir esse nucleotídeo em 3 partes. Essa parte arredondada aqui, eu vou chamar de grupo fosfato, principalmente devido a esse fósforo que tem aqui, ok? Essa parte quadrada, normalmente pode aparecer nessa forma aqui, uma forma de um pentágono, tá? Porque esse é o açúcar que forma, e esse açúcar tem 5 carbonos, por isso que se chama pentose. Se esse nucleotídeo for do DNA, que nós vamos estudar hoje, tá? Esse açúcar é a desoxirribose. Se o nucleotídeo formar o RNA, esse açúcar é a ribose. Você que está com um pouquinho de memória curta, vale a pena você voltar lá na aula de carboidratos, lá na classificação de carboidratos você vai ver pentoses, desoxirribose e ribose.
E uma terceira parte do nucleotídeo são as bases nitrogenadas. Devido à presença desse nitrogênio, nós chamamos de bases nitrogenadas. Óbvio, pequeno aprendiz, que você não precisa guardar essa constituição química. Jamais, tá? O que você precisa entender é que os nucleotídeos são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Vou falar a mesma coisa com outras palavras. Os nucleotídeos são os monômeros que formam os polímeros dos ácidos nucleicos. Você escolhe a maneira que você mais preferir, ok? Bom, vou transformar essa fórmula química aqui numa representação, que é essa forma aqui, pessoal. Então, aquela bolinha virou aqui, continua sendo uma bolinha, que é o grupo fosfato. Falei que normalmente representamos ela por um pentágono, que é a pentose, tem 5 carbonos, e as bases nitrogenadas. Pessoal, o que vai variar no DNA, eu tenho 4 tipos diferentes de nucleotídeos. No DNA, tem 4 tipos diferentes de nucleotídeo. E aonde está essa diferença, querido professor Montanha? Está aqui, ó, nas bases nitrogenadas. Nós vamos ver daqui a pouquinho que elas terão, por exemplo, a base nitrogenada timina, adenina, citosina e guanina, tá? Então, 4 bases nitrogenadas diferentes constituem 4 nucleotídeos diferentes. Fosfato e a desoxirribose, que é essa pentose aqui, que é esse açúcar, no DNA é invariável. O que muda são as bases nitrogenadas. Beleza, vamos tentar agora entender como é que esses nucleotídeos se unem para formar o famoso DNA. Então, olha só, pessoal. Se eu pegar esse amarelinho aqui, ó, essa fita aqui, ó, corresponde ao grupo fosfato. Essa outra fita a outro grupo fosfato de outro nucleotídeo. Não entendi nada, professor. Então, olha aqui para minha mão. Tenta imaginar meu dedo sendo o grupo fosfato, essa parte sendo a desoxirribose, e meu dedo indicador sendo as bases nitrogenadas. Aqui eu vou ter outra base nitrogenada ligado a essa, outro açúcar desoxirribose e outro grupo fosfato. Portanto, o DNA é a junção de 2 nucleotídeos, sendo o corrimão dessa escada, olhem para mim, tá? Presta atenção aqui, sendo o corrimão dessa escada o grupo fosfato, sendo o degrau dessa escada a união das bases nitrogenadas. Então, ó, base nitrogenada verdinha, base nitrogenada laranja, base nitrogenada. Então, o corrimão dessa dupla fita é o grupo fosfato, o corrimão da outra fita é o outro grupo fosfato de outro nucleotídeo. Os nucleotídeos complementares se unem através das bases nitrogenadas. Só que essa dupla fita, acompanha aqui, galera, ela vai começar a se enrolar, ela vai fazer um espiral. Esse espiral se enrola nessas proteínas chamadas de histonas. E aí elas, inclusive, olha só, então eu tenho uma espiral enrolada nas histonas que vão formar outra espiral. Essas espirais vão formar um cromossomo.
Então, se eu puxar a pontinha de um cromossomo e for esticando, 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 eu vou formar essa molécula chamada de DNA. Só que agora a gente vai aprofundar isso. Então, o DNA é composto por uma dupla hélice. Vamos entender melhor isso. Então, os tipos de ácidos nucleicos, a gente só vai contemplar um na aula de hoje, que é o ácido desoxirribonucleico. Vem do inglês, por isso que a ordem não é como você lê. Ácido desoxirribonucleico. Se você quiser escrever ADN, abreviar como ADN, não está errado. Os espanhóis, quem tem a língua, utiliza o castelhano e o espanhol, costuma escrever ADN. Em português também pode, mas na maioria dos exercícios aparece dessa forma, tá? Tem o mesmo significado, é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. Vamos falar um pouquinho dele então. Olha lá a dupla fita que eu falei para vocês. Tá vendo essa parte aqui em destaque? Olha lá. É constituído por uma sequência de nucleotídeos. Uma sequência são vários polímero. Então o DNA ele é um polímero formado por monômeros conhecidos como nucleotídeos. De maneira a formar uma dupla hélice. Agora nós vamos entender como é que se forma essa dupla hélice. Então vamos lá. A formação das fitas se dá através da ligação entre um grupo fosfato de um nucleotídeo com a pentose de outro nucleotídeo. Professor, não foi isso que você disse. Você falou que eles estão unidos entre as bases nitrogenadas. Eu falei que os degraus se formam pela união das bases nitrogenadas. Mas o que ele está se referindo aqui é, a formação das fitas. Ele está se referindo, olha aqui a setinha, a formação dessa fita. E a formação dessa fita é entre um grupo fosfato, vou ficar até de ladinho aqui para você ver, um grupo fosfato e, lembra que os dedos aqui é a pentose e a pentose. Um grupo fosfato, pentose. Um grupo fosfato, pentose. Um grupo fosfato, pentose. É assim que se forma o corrimão. É assim que se forma a fita. Então, as fitas são formadas, olha aqui, com spoiler agora, o grupo fosfato ligado à pentose, a pentose ligada ao grupo fosfato, fosfato à pentose, e assim vai formando, olha, até a mesma cor, vai formando esse corrimão aqui. Ok? Ou também vai se formando o outro corrimão. Então, os corrimãos são formados pela união do fosfato com a pentose. Fosfato com pentose. Agora nós vamos compreender como é que se dá a ligação dos degraus. Os degraus é a união das bases nitrogenadas. E como eu já adiantei aos senhores, existem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas no DNA. Tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E você que está olhando essa imagem e tem uma boa uma percepção boa, desculpa, tá? Você que tem uma boa percepção, você está vendo que o A tem um encaixe com T. O C tem um encaixe com o G. Não dá para encaixar, por exemplo, o G com o T ou o A. Não dá para encaixar o T com o C ou o G. Então, a ligação química é sempre adenina-timina.
ou timina e adenina. A com T. É sempre essa ligação. A com T ou T com A. E a outra ligação possível, C com G ou G com C. Guanina, citosina ou citosina, guanina. E isso se dá, ó, a dupla hélice se forma através da ligação de hidrogênio, antigamente chamado pontes de hidrogênio. Hoje o nome mais bonito, substituindo, mas com o mesmo significado. Ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos complementares. O que é? Vamos traduzir para o português. Bases nitrogenadas de nucleotídeos complementares. O G complementa o C. Isso você não pode esquecer, tá? É extremamente importante. Quem são as bases nitrogenadas complementares? CG ou GC. AT ou TA. Essas são as bases nitrogenadas complementares. Ok? Isso é só uma representação. Agora a gente vai mergulhar ainda mais e entender o porquê que existe afinidade somente da adenina com a timina e da citosina com a guanina. Por enquanto, nós vimos que o corrimão dessa dupla hélice, dessa escada do DNA, é formado pelo grupo fosfato, com uma pentose e um grupo fosfato. Ok? E que os degraus entre esses dois corrimãos se dá por ligação de hidrogênio. Sempre A com T, C com G. Aprofundando, vamos mais. Olha só, pessoal. Como é possível observar, as bases nitrogenadas são específicas, como já falado. A adenina liga-se apenas com a timina, A com T, e a citosina com a guanina, C com G. Até tem alguns professores mais antigos que me deram aula de biologia, né? Esses professores costumavam falar assim para guardar: Aguinaldo Timóteo, cantor que já era antigo para mim. Acho que vocês nunca ouviram falar, tá? Aguinaldo Timóteo. E outro, Gal Costa, tá? Gal Costa, GC, Aguinaldo Timóteo, AT. Ok? Se vocês conseguirem bolar algo melhor, deixa aqui nos comentários para poder me ajudar a ajudar os outros. Vamos lá. Bom, pessoal, então agora o segredo vai ser revelado. Nós vamos entender como que o azulzinho se liga ao amarelo, o verdinho se liga ao vermelho. Lembrando que são representações gráficas. Então, aqui está o nucleotídeo, adenina. Aqui está a dupla fita. Eu estou vendo aqui o monômero, a unidade. Estou vendo aqui o polímero, a união deles. Então, pessoal, olha só. Percebe alguma diferença? Olha a setinha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 alguma coisa, aqui eu tenho 3 alguma coisa, aqui eu tenho 2 alguma coisa. Então, pessoal, vejam só. As ligações químicas é que irão fazer a diferença na união de adenina com timina, citosina e guanina. É a quantidade de ligações químicas que envolve essa especificidade aqui, ok? Então, vamos nessa. Aqui a gente tem a dupla fita do DNA. Essa dupla fita do DNA, então, é formada por moléculas químicas. E olha só, a dupla hélice se forma através de ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos complementares. Aqui, nenhuma novidade, já falamos a respeito disso. Só que é o seguinte, olha esse detalhe, queridos. Quantas ligações de hidrogênio você acabou de ver na imagem anterior que tem entre
adenina e timina. E quantas ligações de hidrogênio tem entre citosina e guanina? Olha a imagem aqui. Vamos lá. Olha só. Entre timina e adenina temos 2 ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina temos 3 ligações de hidrogênio. Então, se um dia te perguntarem por que é incompatível ligar timina com guanina, é porque guanina faz 3 ligações de hidrogênio e a timina 2. Por que a timina também não se liga com a citosina? Porque a timina faz 2 ligações de hidrogênio e a citosina 3. O mesmo se aplica para a adenina em relação a citosina e guanina. É incompatível, não dá para fazer essa ligação. Entendeu o porquê? Que é sempre A com T e C com G? Ótimo. Isso é muito importante para a gente. Então, pensando nisso, resolveram criar 2 grupos de bases nitrogenadas. A ligação entre adenina e timina se dá através de 2 ligações de hidrogênio e a ligação entre citosina e guanina se dá através de 3 ligações de hidrogênio. Porém, para complicar a vida da gente, resolveram criar 2 grupos. Um grupo é chamado de base púrica. O outro grupo é chamado de base pirimídica. Quem são as bases nitrogenadas do grupo púrico? Adenina e guanina. Opa, professor. Ó, fica até descabelado, ó. Isso começa a complicar minha vida. Então vamos lá. Vamos concentrar. Verdadeiro ou falso, jovem aprendiz? As bases púricas estabelecem ligação de hidrogênio entre si? Verdadeiro ou falso? Falso. A adenina se liga com a timina. A adenina não se liga com a guanina, tá? Então, eu sempre vou ter uma ligação no DNA entre uma base púrica e uma base pirimídica. A base púrica adenina se liga à base pirimídica timina. Professor, o que muda isso? Nada. É que alguns exercícios citam esses termos, púricas e pirimídicas. Então agora você já sabe que existe. Mas não invista tanto foco nessa classificação. Mas e aí? Então vai um jeitinho para você guardar. Água pura. Água pura. Púrica é púricas. Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. O resto são bases pirimídicas. Timina, citosina e uracilo. Uracilo ou uracila, eu coloquei aqui um stop, porque não faz parte do DNA. Só vou ter isso daqui no RNA. Então, por enquanto, risca isso. Então, as bases púricas do DNA, adenina e guanina, água pura, e as bases pirimídicas do DNA, timina e citosina. E sempre eu terei a ligação da base pirimídica citosina com a base púrica guanina e a base púrica adenina com a base pirimídica timina. Certo? Parece um monte de nome, mas na hora de fazer exercício você vai ver que tudo se resolve. ATCG. Ok? Seguindo. Então, pessoal, como eu já disse para vocês, agora reconhecendo dupla ligação, uma base pirimídica ligada a uma base púrica. Então, se eu tenho só 2 ligações, só pode ser timina e adenina. Se eu tiver 3 ligações, citosina e guanina. Ok? Com isso, queridos, a gente fecha a nossa primeira parte a respeito de ácidos nucleicos. Como proposto, vimos que a unidade formadora dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos formados pelo grupo fosfato, pela pentose e pelas bases nitrogenadas.
O açúcar, a pentose do DNA é a desoxirribose. E os 4 tipos de bases nitrogenadas do DNA é adenina, timina, citosina e guanina. Eles estão unidos a outro nucleotídeo através das ligações de hidrogênio. Se aqui for adenina, aqui timina, teremos 2 ligações de hidrogênio aqui. Se for citosina e guanina, teremos 3 ligações de hidrogênio aqui. Com isso eu me despeço. Espero ter podido ajudar vocês até a continuação da parte 2 dessa aula. Tchau, fui!